Então, pessoal, as empresas de engenharia, elas têm, obviamente, desde que existem as licitações, elas têm participado. Eu acredito que até o maior volume de aporte financeiro de contratos administrativos seja de obras públicas. Para participar de licitações de engenharia, seja em projeto, seja em execução, perícias, elaboração de laudos, fiscalização, a Lei de Licitações, a 8.666/93, ela faz a exigência de pelo menos 4 condições. Seriam elas: a habilitação jurídica, ou seja, a empresa ela precisa ter uma personalidade jurídica, nós chamamos de CNPJ, a forma de constituição. Isso também é importante. Segundo lugar, regularidade fiscal. Ela não pode estar em débito com o poder público municipal, estadual ou federal. Terceiro, ela tem que ter condições financeiras para assumir determinado contrato. Então são exigidos ou capital social, ou patrimônio líquido, ou atendimento a alguns índices que comprovem que o ativo da empresa ele é maior que o passivo da mesma. Agora, a quarta condição é que é a mais importante, é a habilitação técnica. Nós chamamos na engenharia de acervo. Esse acervo, existe uma discussão muito grande se pode ser exigido acervo de empresa ou se somente se exige acervo do profissional. Essa confusão ela se originou porque os CREAs têm um entendimento que o acervo pertence somente ao profissional. Entretanto, a Lei de Licitações, que está acima do entendimento do CREA, ela permite a exigência de acervo de empresas. Como profissional que trabalho com isso há mais de 20 anos, eu concordo com a exigência da lei, porque veja bem, senão qualquer empresa poderia contratar um profissional e mesmo sem ter condições de executar determinado objeto, ela lograria êxito. E não é só o conhecimento técnico que importa para a boa execução de uma obra, de um projeto, de fiscalização, de perícias. A empresa também tem que ter um histórico, ela tem que ter condições materiais de execução do contrato. Então é importante, e eu concordo com essa prerrogativa legal da exigência do que nós chamamos de acervo da pessoa jurídica. O acervo, ele é conseguido depois de executado determinado objeto, de cumprido as condições contratuais. O engenheiro, então, ele dá a baixa na ART, esse instrumento, anotação de responsabilidade técnica, que então foi emitido pelo profissional também no nome da pessoa jurídica, também no nome da pessoa ao qual ele pertence ao quadro de profissionais na condição de responsável técnico. Então esse acervo automaticamente servirá para o profissional, o engenheiro ou o arquiteto. No caso dos arquitetos, então, esse instrumento se chama RRT e para os engenheiros, ART. Então, junto com a baixa desse instrumento contratual, porque a ART não deixa de ser um instrumento contratual, a contratante emite um atestado formalizando que as condições do contrato foram bem executadas dentro do prazo pactuado. Esse conjunto, a RT baixada, então é levado até o CREA e solicitado que seja emitido um CAT, que é uma certidão de acervo técnica. Esse conjunto, o CAT mais o atestado, é que compõe o acervo. Então veja que existe uma confusão dos profissionais que acervo é o conjunto daquilo que foi executado. Não, o acervo é o conjunto daquilo que foi executado e foi formalizado no competente órgão, seja o CREA, seja o CAL, na condição de acervo técnico. Não basta ter executado uma obra, ter a ART daquela obra.
é preciso que você tenha o CAT, que é a certidão de acervo técnico, e mais ainda o atestado emitido pela empresa que contratou a empresa que executou. Então, uma empresa contrata, a outra empresa executa. Essa empresa que executa, uma construtora provavelmente, tem em seu quadro responsáveis técnicos. Esses responsáveis técnicos emitem RT, após o contrato conseguem um atestado da empresa contratante, entram no CREA com um pedido para a liberação do CAT, que é a certidão de acervo técnico, e o CAT mais o atestado é que compõe o acervo técnico. Então, dessas 4 condições da Lei de Licitações, para nós, empresários da construção civil, o mais difícil, aquilo que nós mais damos valor, é o acervo técnico, porque as licitações elas são muito exigentes nesse sentido, e muitas vezes é exigido um acervo técnico que você tem. Você já executou uma obra com aquele objeto, no entanto, não formalizou. Então, esse acervo ainda não está formalizado na condição do atestado e mais o CAT. Então, existe sempre para com os nossos antigos contratantes, para que nós possamos conseguir novos instrumentos contratuais e assim providenciarmos novos acervos das obras que nós já temos acervadas. Vou dar um exemplo aqui. Você executou um edifício e constou no teu acervo técnico as características, tal fundação, tal alvenaria, estrutura da cobertura. Lembrando que elevadores, ar-condicionado é prerrogativa de engenheiro mecânico. Entretanto, você formaliza aquele acervo técnico, mas vai participar de uma licitação que está pedindo, por exemplo, já aconteceu comigo, tantos metros quadrados de colocação de esquadria de vidro temperado 6 milímetros, por exemplo. Você já fez aquilo, mas não acervou. Já tem um acervo daquele edifício, mas não constou essa característica do vidro que eu estou dando como exemplo. Então você retorna, muda o atestado, faz uma retificação de RT, faz o procedimento todo de novo. Então é possível acervar 2 vezes a mesma obra, dependendo de tudo que é solicitado. Por isso que é importante, na hora do acervo, colocar o maior número possível de características da obra. Pessoal, para quem se interessa por licitações, quer aprofundar o tema, eu sugiro aqui alguns livros, para quem quer se aprofundar nessa questão das licitações. A compreensão da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é importante para quem trabalha com licitações para entender melhor como funciona a gestão do orçamento. Por que determinado órgão público só pode contratar se ele tem aquela dotação orçamentária. Esse outro livro, pessoal, Regime Diferenciado de Contratação, ele também é importante para quem quer compreender como funciona o RDC, que tem sido bastante utilizado para a contratação de empresas de engenharia. Concessões e parcerias público-privadas, também em voga aí junto aos órgãos públicos que desenvolvem grandes obras de engenharia, cada vez mais utilizando esse instrumento jurídico. Licitações públicas, aqui são comentários e notas às súmulas e à jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no entanto, aplicável aí a quem quiser ter uma compreensão mais profunda desse tema. E por fim, esse livro, que vocês não vão encontrar, porque essa é a primeira edição. Esse aqui é uma relíquia que eu tenho, o mestre, professor Marçal Justin Filho. Vocês vão encontrar outras edições muito mais atualizadas com esse título, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Para mim, pessoal, minha opinião, essa aqui é a Bíblia do empresário que participa de licitações, principalmente contratações de serviços de engenharia. Esse é o meu recado de hoje.
Se você tem acompanhado os nossos vídeos, curta, compartilhe, inscreva-se e dê um toquezinho no sininho para receber as notificações. Muito obrigado.